Em nome da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, declaro aberta esta audiência pública, requerida por mim, com o objetivo de debater um novo modelo de aplicação e gestão do Fundo Estadual Transporte e Habitação, FETAB. É um prazer muito grande para sediar uma audiência pública da Assembleia Legislativa aqui nas dependências da nossa associação. Sentimos agraciados, porque isso demonstra a parceria e a credibilidade que hoje a AMM tem com a Assembleia Legislativa. Obrigado ao presidente Neurilan. E está correto nas suas colocações. Os municípios são os lugares onde tem os problemas e é o que menos fica do todo o bolo. Esse discurso já meio que chovendo molhado, mas é um modelo que infelizmente se aplica no nosso país e é falido, consequentemente falindo todos os municípios do nosso país. Convido o ilustríssimo senhor palestrante que sugeriu esse tema, para que tenha aqui em 15 minutos a explanação de sua sugestão. Em seguida, teremos Maurício Munhoz e Ed Santos Amorim, que são economistas também e têm o mesmo entendimento de que pode ser uma solução para o Estado de Mato Grosso. Convido o Éder Moraes Dias para fazer a sua explanação. O que nós estamos propondo não é nenhuma novidade fora dos limites do Estado de Mato Grosso. Tem soado como novidade porque o atual governo não tem desenvolvido nenhum tipo de engenharia ou estruturação financeira que busque amenizar a situação caótica que o Estado vem passando. O pior endividamento que pode existir na questão pública é o endividamento com os poderes, é o endividamento com os hospitais regionais, é o endividamento com a manutenção da segurança pública, é o endividamento com os órgãos como Defensoria, Ministério Público, é o endividamento com o Poder Judiciário. Este é o pior endividamento, porque dá-se o calote, não paga e dificulta o funcionamento, além do próprio Executivo, de todos os outros demais poderes, por consequência também as prefeituras, que está nesse bolo dos piores endividamentos que o Estado tem, segundo o próprio Neurilan Fraga, presidente da AMM, algo próximo de 300 milhões de reais aí, está para trás, sem receber. A ideia central é criar uma personalidade jurídica para o FETAB. Nós já temos um fundo hoje, que ele é alimentado anualmente, vou pegar o óculos do meu amigo Maurício, ele é alimentado anualmente, né, por quantias vultuosas. Para os senhores terem uma ideia, de 2014 a 2018 foram praticamente 6 bilhões de reais arrecadados pelo FETAB. Aí eu pergunto aos senhores, qual a diferença, qual a mudança efetiva que os senhores sentiram lá na ponta final? Talvez muito pouca. Por quê? Porque o FETAB hoje ele é usado para apagar incêndio. Você tapa um buraco aqui, arruma uma rodovia ali, quando você termina, a outra já está pior aqui, ao que você termina daqui, tem que iniciar a outra que você acabou de terminar ali, e você não sai dessa malha rodoviária de 5, 6 mil, 4 mil quilômetros asfaltados e 18, 17, 20 mil quilômetros de estradas vicinais, de estradas de terra, né? Então nós precisamos melhorar a competitividade do Estado, nós precisamos ser melhores da porteira para fora. Da porteira para dentro, o produtor, eu vou chamar de uma maneira geral, todos entendam que é o agronegócio, que é o pequeno, que é o médio, que é o grande, da porteira para dentro, ele está profissionalizado. Este projeto busca isso também, efetivamente dar a aplicação correta, necessária, definida em lei, sem desvio de finalidade. Este fundo, ele tem uma característica muito simples. Se você aparta da conta única, se você tira ele de dentro da conta única, efetivamente, não é como hoje, foi dado uma contabilidade separada, você consegue mais ou menos ver como ele é, mas ele está lá dentro da conta única. Nós precisamos desnudar a conta única do governo do Estado. Tirar todos os fundos de lá de dentro. E o governo assumir perante a sociedade efetivamente o buraco que está lá. Este fundo, tendo personalidade jurídica,
podendo alavancar, vamos ser pessimistas aqui, 3 vezes o patrimônio líquido dele, 4 bilhões e meio, 5 bilhões de reais. Podendo alavancar 5 bilhões de reais, nós podemos, dentro do Master Plan, definir quais as prioridades, as rodovias com maiores fluxos que nós temos e o fundo pedagiar as rodovias. Quando nós criamos essa alavancagem de 4 bilhões de reais, nós estamos dizendo o seguinte: governo, agora você vai aplicar no que nós precisamos, nós vamos pedagiar essas rodovias e nós vamos ter uma receita em cima dessas rodovias. Com isso, governo, eu quero que essa alíquota do FETAB comece a diminuir. Tá certo? Porque se eu estou sendo eficiente, se eu estou tornando o Estado mais leve, se o Estado está deixando de cuidar de um trecho de X quilômetros de rodovia, ela está sob a gestão do pedágio, o Estado praticamente deixou de investir naquele pedaço. Então, vamos ver o que isso significa de diminuição de recolhimento, ou seja, você cria um ambiente de diminuição de custos. Esta operação, ela não vai comprometer e nem pode 100% do FETAB. Será feito um expurgo de tudo aquilo que há de comprometimento, o que é do município, o que não é, enfim. Sobrou quanto? 600 milhões de reais? Tá bom, 600 milhões de reais. Nós vamos comprometer 30% de 600 milhões de reais. Estou falando em hipótese aqui, tá certo? 30% de 600 milhões, 180 milhões de reais ano. Sobraria ainda 420 milhões ordinariamente e crescente ano a ano para ser aplicado naquilo que é a finalidade que o FETAB já vem fazendo. E você tem uma injeção no caixa de 4, 5 bilhões de reais. Não tem por que não se discutir isso, profissionalizar isso. O governo não tem para onde correr. Ou faz isso, ou vai entregar no final do ano um déficit astronômico para o próximo gestor. No momento em que você coloca 4, 5 bilhões de reais na economia, e você não vai contratar esse valor de uma vez só, você vai aprovar um limite numa instituição. Ou o BNDES, ou um fundo internacional, ou o que quer que seja. Um organismo multilateral de investimento, de financiamento. Na medida em que você aprova isso, você vai por tranchas, não é isso? Você vai por projetos aprovados, por prioridades, por discussão em audiência pública, por aprovação legislativa, aplicar o recurso naquela obra. Com isso, você está pegando este dinheiro, injetando na economia estadual. Consequentemente, você vai estar aumentando consumo de combustível, consumo de energia elétrica, consumo de telefonia, a vendinha do seu Zé, do seu Manuel vai vender mais, o supermercado da região tal vai vender mais. O que aconteceu? Você retroalimentou a cadeia de impostos e isso volta para o próprio Estado. Ah, mas você vai endividar o Estado. Alto lá. Aí é uma discussão nova que vai se abrir. Porque se você tem um CNPJ próprio, a alimentação dele é privada, ele está apartado da contabilidade do Estado, ele tem vida própria, embora o Estado tenha a participação dele com gestão pública ou com percentual que seja, é economia mista, então é tratamento privado. No meu entender, não entra na receita corrente líquida do Estado, não entra para cálculo de endividamento. Ah, bom, entrou para cálculo de endividamento, nós não temos capacidade de endividamento. Ah, agora sim, vamos pegar o Pires e vamos para Brasília e vamos dizer, presidente, presidenta, presidente, quem quer que seja, eu preciso de um extra limite. Quando os senhores foram fazer a Copa, os senhores deram lá 5, 6 bilhões de extra limite para o Estado. Eu preciso agora e tenho como pagar. O dinheiro está aqui, ele é alimentado assim, vai ser pago dessa forma, não há risco para o investidor. Porque o investidor, ao colocar o dinheiro no fundo, ele quer saber qual a finalidade que se destina também. Você vai rasgar esse dinheiro, você vai aplicar mal esse dinheiro, só que para o investidor isso não vai representar risco. Porque o risco dele é eminentemente técnico, é nulo. Porque o risco do crédito dele está garantido pela alimentação do fundo, que acontece todos os dias, todos os meses. Não depende do retorno do investimento no que eu estou fazendo lá. O retorno do que eu estou fazendo lá é social, é lucro social. Se você apresenta um estudo convincente de que ele vai acontecer e ele vai ter retorno para a produção, para a diminuição de custos,
para melhor competitividade, o setor do agronegócio está aberto para ouvir. Então, talvez aqui comece a grande transformação infraestrutural do estado de Mato Grosso, qual seja hidrovias e ferrovias. Ah, mas esse recurso não dá para isso, mas dá para contrapartida. É perfeitamente possível que nós, numa parceria público-privada, aí sim, possamos entrar com um percentual de 5%, 10% na construção de uma ferrovia que seja importante para interligar áreas de produção, ou na própria questão da hidrovia. Você cria um mecanismo, você cria saúde financeira, você cria capacidade de investimento aonde não tem. Temos outras saídas, que não seja só essa. E o governo vai ter que ouvir, porque ele vai ter que optar por uma das três. Ou você faz isso com o FETAB, ou você pega toda a cadeia de incentivo fiscal, que tem aqueles incentivos aonde você usou do incentivo por 20 anos, por 10 anos, por 5 anos, e você tem que devolver pelo igual período de fruição. Isso são grandes empresas, AAA, que se diz no mercado financeiro. Então, este período de fruição, ou seja, não sei quantos milhões tem nesse estoque, é perfeitamente possível ser antecipado no mercado. Você pode criar um fundo imobiliário. Quanto de patrimônio o estado de Mato Grosso tem? Termais, prédios públicos abandonados, por aí vai. Terras devolutas, não sei o quê. Junta-se todo este patrimônio e cria-se um fundo imobiliário, que é o que o INSS está fazendo a nível de Brasil. Está pegando todos os seus prédios públicos, suas áreas retomadas das empresas e montando um fundo imobiliário. Ou você tem uma terceira alternativa, que é o fundo de direitos creditórios. Pega-se a dívida ativa, faz-se realmente um refis decente, que o empresário possa pagar, porque a maioria dos empresários hoje não estão questionando a dívida em si. Eles estão questionando os acessórios que colocaram nela. Eles estão questionando a multa, a duplicidade da dívida, a mora, mas a dívida não. Então faz-se algo decente, cria-se um colchão de recebíveis e dê isso em garantia para se fazer uma operação no mercado. Senão nós não vamos sair deste lodo que nós estamos. A ideia central de tudo isso aqui é a aceitabilidade por parte dos senhores prefeitos, da sociedade civil organizada, para que nós possamos discutir um novo modelo de FETAB que atenda o que ele tem a obrigação de atender, mas que tenha uma amplitude maior também, uma alavancagem maior também para a geração de receita, para a melhoria da qualidade de vida e tantas outras coisas que é chover no molhado dizer aqui. Não importa quantos passos você deu para trás. O importante é quantos passos você vai dar agora para frente. Isto é o que importa. Muito obrigado. Obrigado ao ex-secretário de Fazenda, Éder Moraes. Convido agora Maurício Munhoz, economista. Uma ideia, sem dúvida, muito ousada que a maioria não acredita, na verdade, que seja possível. Esse modelo que o Éder propõe, ele evidentemente tem que ser muito revisto, ele tem que ser repensado, as garantias, ele não pode mexer no que é dos municípios, do que tem uma série de impedimentos, não é? O próprio Éder reconheceu e todo mundo reconhece. Ele tem que ser repensado, mas a ideia dele, ela não pode ser abandonada, porque eu vejo como uma das possíveis soluções para a gente sair desse estado que está empobrecendo cada vez mais. Então, essa solução, a ideia em si, vejo muita simpatia e espero que todo mundo volte seu olhar, assim, pelo lado bom da ideia. Convido aqui Ed Santos Amorim. A ideia do fundo é fantástico, porque o objetivo principal é atrair investidores internacional com um lastro que seria o próprio recurso do FETAB, que tem um volume significativo para quem pensa em vir para o Estado, olhar para o Estado economicamente, a viabilidade, e ainda mais falando que nós somos aí um dos maiores produtores mundiais de soja, algodão, milho, bovino, ou seja, nós temos um produto, né, uma cadeia produtiva muito forte, muito pujante, e isso é um ponto extremamente positivo para todos nós.
Tem município que saiu do regime geral e implantou um modelo de regime próprio, 3, 4 anos, tem 10, 15, 20 milhões de patrimônio líquido. Algo que se tivesse no regime geral, quem que controla o que está lá dentro do bolo? Quando você transforma isso para uma personalidade jurídica, você é o dono do negócio, você acompanha, você faz a gestão, você investe, você cuida, você trata, você sabe para onde está indo esse investimento. Então esse é o grande objetivo de reformular, de remodelar o que o Estado tem de melhor para ficar melhor ainda. Muito obrigado a todos. O que é mais interessante aí, prefeito, nessa questão é que nós estamos falando de uma engenharia financeira sem aumento de carga tributária. Não estamos aumentando 1 centavo de carga tributária e estamos com a possibilidade de colocar 5 bilhões no caixa. A privatização do fundo, excelente pergunta, excelente. Ele pode até ter uma característica de privatização, porque ele passa a ter uma economia mista, mas ele está sendo privatizado com quem? Com os senhores, produtores, os administradores, está sendo privatizado por nós da casa, não está sendo privatizado por quem vem de fora. É nós que vamos gestionar, nós que eu digo produtores rurais, empresários, enfim, aqueles que fazem parte desse contexto, né? Às vezes nós temos muitos nãos, muitas dúvidas, mas eu posso assegurar aos senhores, a ideia é interessante e é a solução para os municípios e para o Estado de Mato Grosso. E como sugestão, deputado Oscar Bezerra, está vindo aí a Copa do Mundo, enfim, mas eu sugiro a Vossa Excelência que leve essas audiências públicas, pelo menos para os municípios polos, e interiorize essa discussão com o produtor lá na ponta final. Acho que será muito interessante para socializar e criarmos um time de defensores de algo factível de ser realizado. Muito obrigado. Obrigado, Éder. Obrigado a todos que participaram desta audiência pública. Finalizamos então a audiência, agradecendo os prefeitos, vereadores, a todas as entidades que aqui vieram, e dizer que eu acho que os próximos passos disso tudo é fazermos também, além dessas audiências públicas em outros municípios, discussões internas no Parlamento Estadual, onde os representantes da categoria do agro participando efetivamente, junto com a Assembleia Legislativa, e os economistas disponíveis no mercado de Mato Grosso, consequentemente também envolvendo instituições financeiras. Finalizamos a audiência pública, desejamos a todos uma boa tarde a todos. Obrigado.